O estoicismo é uma filosofia de origem grega. Foi típica do chamado período helenístico, séculos IV, III e II a.C. Zenão de Cítio é um filósofo nascido na atual ilha do Chipre e se considera que Zenão foi o primeiro dos estoicos. Zenão vinha da escola cínica, aquela que pregava o total desapego aos bens materiais, mas ele fez coisas diferentes. Ele dava aula em um lugar público, era um pórtico pintado, daqui deriva o nome estoico, de estoia, do pórtico pintado. Zenão começou a ensinar, tal como os cínicos, que a gente deve levar uma vida mais simples, que nós não devemos nos apegar às coisas materiais, e como tal, bastante próximo do que é o cinismo como escola. Mas Zenão foi além disso. Ele começou a falar de leis da natureza. Essas leis são inevitáveis, por exemplo, a morte. A morte é o destino de todos os seres vivos. Se eu me preocupo em combater a morte, ter medo da morte, me apavorar com a morte, eu não vou conseguir deter em um minuto o fato de que eu irei morrer. Então, por que temer o que é inevitável? Eu precisaria atingir o que os estoicos chamam de ataraxia, essa tranquilidade, este mundo livre de preocupações. Quando eu falo em escola cínica, nós fazemos do cinismo uma leitura de senso comum, que é achar que é cínico quem é falso, que é cínico quem mente, quem tem duas caras. Este é um valor completamente contemporâneo. O que eram os cínicos gregos? Um dos seus nomes é Diógenes. Diógenes morava em um barril. Diógenes era cercado de cães, em grego, sinós. Por isso, escola cínica. Diógenes andava com uma lamparina durante o dia procurando um homem honesto. Diógenes não queria mais nada. Diógenes se afastava por completo dos desejos do mundo e dizem até que quando Alexandre o Grande disse a ele que podia dar qualquer coisa a ele, Diógenes disse: eu quero uma coisa, é que você saia de frente do sol, porque está impedindo o sol entrar aqui no meu barril. Era a única coisa que ele queria do homem mais poderoso da sua época. Os cínicos eram os filósofos do desapego e da análise desapegada do mundo, e não pessoas falsas, como nós podemos ler hoje em dia. O filósofo estoico tenta entender a ordem natural, parar de contrariar as leis da natureza. Ele vai propor uma filosofia cosmopolita, não uma escola fechada como foi a de Platão ou como foi a de Aristóteles, um liceu, uma academia, mas pregada em lugar público. O grande objetivo da vida estoica é a felicidade. E a felicidade deriva da compreensão das coisas, da compreensão das leis da natureza a partir de uma razão, de um logos universal. Claro, o estoicismo tem muitas etapas, muitas fases. Eu vou focar no estoicismo que marca o Império Romano, o estoicismo que acontece do século II, primeiro antes de Cristo e primeiro depois de Cristo. Tudo ao nosso redor, nós já vimos com Zenão, ocorre a partir de leis universais que devemos aceitar. A força da mudança deve ser dirigida exclusivamente para aquilo que você pode alterar. Você não pode alterar a morte, mas pode alterar sua qualidade de vida. Não devemos idealizar o mundo, devemos aceitar o mundo como ele é para atingir a já chamada ataraxia, ausência de paixões, de perturbações. Os medos e os desejos, eles nos tiranizam, eles nos escravizam, inquietam. Nós devemos, de fato, evitar medos e desejos. Tudo que é externo ao ser é irrelevante. Eu devo trabalhar com a minha tranquilidade interna, a apatheia. O estoicismo tem um princípio de resignação diante das coisas que o cristianismo gostou muito. Não é à toa que os cristãos antigos preservaram tantos textos estoicos, porque viram na sua leitura de estoicismo uma espécie de raiz
do próprio cristianismo. Por isso que existe também um estoicismo adaptado e até um pouco mudado pelos cristãos. E até hoje o estoicismo continua sendo adaptado por pessoas diferentes que até saem um pouco da tradição grega e falam de um estoicismo diante de um mundo líquido, de um estoicismo empreendedor que vai buscar as leis do mercado e assim por diante. Mas eu estou aqui preocupado com o estoicismo, especialmente aquele que se difundiu na época do Império Romano, entre pessoas que falavam grego, como Epicteto, ou falavam latim, como Sêneca e o imperador Marco Aurélio, ainda que Marco Aurélio tenha produzido a sua famosa obra Meditações na língua grega. Vamos pensar um pouco sobre o que estes autores, Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, disseram. O escravo de origem grega do século I da era cristã, Epicteto, disse que se você quiser ser livre, só há um caminho: o desprezo das coisas que não dependem de nós. Bastante claro e coerente com o estoicismo. Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre. Ele consegue te irritar somente porque você permitiu ser perturbado por aquela pessoa. É um homem sensato aquele que não lamenta pelo que não tem, mas apresenta uma grande alegria pelo que tem. Os homens, diz Epicteto, são movidos e perturbados, não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. Sou eu, segundo Epicteto, que emito a opinião e determino se aquilo vai ou não me perturbar. Em Sêneca, o famoso educador de Nero, toda crueldade surge da fraqueza. Toda crueldade apresentada por alguém é algum tipo de fraqueza. Quem se entrega a medos vazios, de Sêneca, olha que coisa interessante, acaba ganhando medos reais. E um homem, diz o professor de Nero, é tão miserável quanto ele imagina que seja. Essas ideias têm em comum a raiz do estoicismo, mas cada um deu um toque diferente e importante para esta caracterização de um estoicismo que a gente chama de imperial, ou seja, dentro do Império Romano. O imperador romano Marco Aurélio, que morreu em 180, produziu um livro muito famoso do estoicismo, que é Meditações. Lá diz o imperador filósofo: não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser, apenas seja. Interessante a ideia. O importante é a ação e não a defesa da bondade. Diz o imperador: pratica cada um dos teus atos como se fosse o último da tua vida. E finalmente acrescenta o pensador: a alma é tingida com a cor de seus pensamentos. Então o controle que eu tenha sobre mim, o controle sobre o efeito das coisas do mundo sobre mim, o controle que eu tenha sobre a minha raiva, coisa que Sêneca escreve um livro específico dizendo que a raiva é uma perturbação extraordinária de tudo e que deve ser evitada a qualquer custo. Eu, como estoico, devo pensar que eu sou soberano daquilo que eu posso mudar, que eu posso cultivar minha cabeça com pensamentos bons, que eu não preciso me abalar com o mundo e, se algo me tirar a vida, estava inserido dentro de uma ordem absolutamente natural e nada vai alterar do universo. Devo me concentrar naquilo que eu possa mudar, eu devo me concentrar no cultivo das virtudes, da felicidade e da virtude, e não deixar que o mundo decida se eu vou ser ou não feliz. O estoicismo, como nós já vimos, tem várias semelhanças com valores que depois o cristianismo iria defender, mas muito importante, o estoicismo a rigor é uma filosofia materialista. Ele não pressupõe um Deus criador que nos ame e dirija tudo, como o cristianismo vai imaginar. O estoicismo pressupõe regras de um universo material, e entender tais regras e aceitar que há coisas que eu não posso mudar e outras que eu posso me concentrar, basicamente aquilo que diz respeito a mim mesmo,
vai diferenciar muito o estoicismo de qualquer etapa do cristianismo posterior. Mas estoicos e cristãos buscam a tranquilidade da alma, buscam evitar a agitação e o desespero, buscam produzir desejos mais coerentes com as nossas necessidades. Tanto estoicos quanto cristãos concordariam com a ideia profundamente estoica que diz: você está com a casa muito apertado, cheio de coisas? Não pense em uma casa maior. Pense em ter menos coisas. Você está achando que seu dinheiro não basta, apesar de você ter sua alimentação garantida? Não pense em se desesperar por ter muito mais dinheiro. Pense em gastar menos. Aceite que todos estamos envelhecendo, aceite que todos iremos morrer, cultive a sua ataraxia, cultive o seu equilíbrio diante dessas coisas, porque o muito desejar, as paixões, o ódio e o desespero perturbam inteiramente a cabeça, não produzem nada positivo e acabam nos levando a uma vida vazia e sem sentido. Leiam os livros estoicos, aprofundem lendo, por exemplo, o nosso escravo grego Epicteto, leiam os textos de Sêneca, leiam as meditações de Marco Aurélio, leiam os fragmentos dos estoicos gregos clássicos e helenísticos e vocês vão descobrir que o estoicismo nos traz muitas luzes para repensar atitudes contemporâneas, atitudes da nossa vida.